Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária, hoje nossa live número 153. Já são 153 lives aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Então, deixando os recadinhos aí enquanto o pessoal vai chegando. As nossas lives, elas são de segunda a sábado, às 7 horas e 30 minutos. E são lives mais curtinhas, de 20, 30 minutos, mas que já podem ser colocadas em prática no nosso dia a dia. E também, para quem quiser dar um passo a mais, no próximo mês a gente vai estar fazendo o lançamento da próxima turma do nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito, onde lá sim temos aulas mais aprofundadas, lives, né, falando um pouco, né, sobre a teoria que a gente utiliza aqui. Aí sim são lives falando com módulos específicos, falando sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre construção de hábitos, além também de módulos extras com especialistas em nutrição, falando de alimentação saudável, especialista em finanças falando sobre organização financeira e também um grupo de estudos de livro para quem quer construir o hábito de leitura, que se reúne a cada 15 dias ali também para fazer um debate, um tema, uma conversa sobre um livro específico, tá bom? Então, dados os recados, vamos ao que interessa, o que falaremos na live de hoje. Hoje, a live de hoje a gente vai falar sobre a questão dos julgamentos. Vocês veem que a cada live a gente vai trazendo temas que, se vocês pararem para pensar, no fim das contas, esses temas, eles acabam virando meio que um quebra-cabeça, né? A gente consegue juntar uns aos outros, né? Então, são virtudes que muitas vezes são tributárias umas das outras, né? Então, às vezes a gente está aqui falando, né, sobre a paciência, né? E aí depois a gente está falando sobre a fortaleza e a gente já encaixa ali, sabe, que a paciência, ela não vem da fortaleza, ela vem de um outro tipo de virtude, e assim a gente vai encaixando uma coisa com a outra do mesmo modo, que às vezes parece contraditório quando a gente traz dois temas. Então às vezes eu trago um tema aqui justamente para poder mostrar ali através do que tem, do fundamento, da base, né, muitas vezes antropológica, que tem por trás daquele fundamento ali, para te mostrar que uma coisa não anula a outra, né? Que nem no tema de ontem que eu trouxe ali sobre a questão do lobo que acaricia, né, do pastor que acaricia o lobo, né? Então muitas vezes a pessoa vê aqui eu falando sobre a importância da virtude, da caridade, né, do amor, que são dos maiores valores, e aí ela acha que de repente ela tem que sair passando a mão na cabeça de lobo por aí. Então ela tem que, por existir essa virtude da caridade, do amor, ela acha que ela tem que ser caridosa com o mal, né? E aí às vezes existe essa certa confusão. Então eu vou trazendo outros temas aqui que vão encaixando para a gente entender, né, como que uma coisa se articula com a outra, né, que é a articulação dessas virtudes com também a nossa circunstância, com o nosso dia a dia, com o mundo que a gente vive. E hoje eu trouxe um outro tema aqui, que é o tema dos julgamentos, né? Então, que também acaba, de certa forma, conversando com tudo isso que a gente falou aqui, né? Então, às vezes esse posicionamento, né, diante do mal, né, que a gente realmente se posiciona, né, e defende aqueles que estão sob os nossos cuidados, né, pode também trazer uma certa confusão. Então significa que eu vou sair julgando, né, as pessoas que estão, né, cometendo lá as coisas erradas, e aí a gente acaba caindo numa confusão dos infernos, né, porque não consegue encaixar um tema no outro, né? Então hoje eu trouxe esse tema do julgamento justamente para conversar com o tema de ontem, para a gente entender que uma coisa é a gente se posicionar no nosso dia a dia, né, para conseguir defender aquilo que está sob nossos cuidados, para não ser a pessoa que fica passando a mão na cabeça, né, do lobo, né, para não ser o pastor que fica acariciando o lobo, no sentido de ficar ali deixando de defender aquilo que é bom, deixando de defender aqueles que estão sob nossos cuidados, né, para ficar agradando, né, as pessoas que estão ali cometendo mal. E outra coisa muito diferente é quando tu não é chamado a julgar determinadas coisas que não estão ali não estão sob o teu interesse, né, não estão sequer sobre a tua atividade de ficar julgando, né? E aí você entra nessa, não, então se é assim, então a pessoa confunde
onde que o não passar a cabeça na mão do lobo é sair de certa forma julgando todo mundo que ele quer, né? Então a pessoa cometeu um ato mal ali e aí você fica ali na roda de amigos falando mal dela e tal, sendo que esse simplesmente falar mal, esse julgamento, isso não resolve em nada, tu só se torna um fofoqueiro, tu só se torna um julgador que fica apontando o dedo. Não é assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é você defender alguém que está sob o seu cuidado, quando, por exemplo, você está numa roda de pessoas e tem alguém falando mal de alguém que você ama, né? É óbvio que você vai se levantar e você vai ali se posicionar para defender aquela pessoa que está ausente e que não pode ali se defender. É óbvio, né, que num exemplo mais extremo, se alguém chega para assaltar sua casa, é óbvio que você vai se posicionar e vai usar tudo que você tem contra aquele assaltante. Se tem alguém, né, ali, de repente, poxa, indo ali violentar uma pessoa indefesa, é óbvio que você vai ali e vai defender aquela pessoa indefesa, vai, sei lá, se for uma pessoa que está sob o seu cuidado, você vai até vias de fato contra outra pessoa. Se for uma pessoa que não está sob os seus cuidados, sei lá, você vai chamar a polícia, você vai chamar alguma autoridade para fazer alguma coisa ali. Então, uma coisa é isso, né? A outra né, aí a pessoa, então já entendi, agora já que eu tenho que me posicionar contra o mal, então se eu ver o fulaninho lá, a minha vizinha lá, sei lá, saindo lá, né, fazendo um monte de besteira, significa que eu tenho que ficar aqui na roda de amigos falando mal dela. A pessoa confunde, ela acha que isso é igual tu defender alguém que está sob teus cuidados, e são coisas completamente diferentes. Por isso que eu trouxe o tema aqui do julgamento hoje, né? Para que a gente consiga colocar, ordenar as coisas nos seus lugares, né? Então, sobre esses julgamentos superficiais, né? Isso está muito impregnado, né, no fundamento da ação humana, né? Então, para começar, vocês sabem que eu não estou aqui já estou na minha live número 153 e eu não estou aqui, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu não estou aqui para ficar aqui dando os 5 passos para você conseguir ter uma vida plena, né? 5 passos para você alcançar determinado... Eu não sou desse tipo de discurso, eu não faço esse tipo. A única coisa que importa para mim aqui no fim das contas é o amadurecimento da tua personalidade, porque eu sei que assim é que tu vai conseguir salvar essa história chamada tua vida, né? É somente assim que não só tu salva a tua história, mas que também as outras pessoas vão poder contar contigo e tu consegue ajudar as outras pessoas também. No fim das contas é aquele ser ou não ser. Eu tô aqui para que tu seja, para que tu consiga em cada circunstância, agir em cada circunstância da tua vida sendo presente, estando atento àquilo que tu está fazendo. E para isso, muitas vezes, para que a gente consiga essa tal plenitude, para que a gente consiga esse amadurecimento, uma das coisas que a gente precisa, primeiramente, é matar a voz do julgamento daquelas outras pessoas na nossa cabeça. A gente não consegue ser de verdade, a gente não consegue ser verdadeiro se na nossa cabeça está a voz daqueles julgadores, daquelas pessoas que nos julgam. Eu estou aqui para matar a voz, sei lá, da tua mãe, do teu pai que ficavam lá na tua infância dizendo que tu não consegue, né? Eu estou aqui para matar a voz daquele, entre muitas aspas, teu amigo que ficava, né, fazendo deboche, né, de ti, né, querendo te diminuir. Né? Eu estou aqui no fim das contas para que tu seja de verdade, para que tu elimine esses tipos de julgamentos, né? Aquelas pessoas que dizem que tu não consegue, aquelas coisas que te fazem ser julgadas, né? Ou seja, aquela multidão que muitas vezes tu entrega toda a autoridade da tua vida na mão deles, né? Então essa multidão, né, essa legião de pessoas que sequer conhece a tua vida, elas não podem ter autoridade sobre você, né? Então imagina aqui, né, eu por muitas vezes, né, fiquei procrastinando lá no passado, deixando de entrar aqui nas redes sociais por causa dessa merda, por causa dessa coisa de ficar, mas será que vão achar bom? Será que vão achar ruim? Até o dia em que, quando eu decidi realmente começar, eu precisei entender que eu preciso ser surdo, não somente para as coisas que falam mal de mim, né, mas eu preciso muitas vezes ser surdo e cego também para as coisas que falam bem de mim. Porque quando tu se deixa levar pela crítica, né, no mesmo viés tu se deixa levar pelo elogio, ou seja, não é que não é bom, né, tu receber elogios, né, óbvio que é legal, que alegra. Agora isso jamais poderia ser o norte de uma pessoa, porque quando o norte da nossa vida é receber o elogio do outro, sim vai descer com aquilo que falam bem da gente,
a gente de certa forma vai ser também um barco sem leme, a gente vai ser levado por esse elogio. Se nos elogiam, nosso dia tá bom, se não nos elogiam, o nosso dia tá triste. É óbvio que não pode ser assim também. Por isso que, do mesmo modo que a gente não deve ligar para essas críticas, de certa forma a gente também não deve dar muita bola para os elogios também, né? Porque os elogios às vezes eles podem vir, ele pode não vir. E se a gente fica só querendo isso, se o nosso centro, né, se a nossa busca for receber o elogio das pessoas, a gente sabe o que a gente vai virar? A gente vai virar alguém que vive de pose, porque a gente vai precisar o tempo todo ficar fazendo pose para que as pessoas falem bem da gente. E não tem coisa mais escrota do que isso, né? Do que a gente ser de mentira, do que a gente ser um sujeito que não é de verdade. Por quê? Porque quer ficar agradando os outros para que os outros falem bem da gente. Não é isso que deve ser o nosso centro, não é isso que deve ser o nosso norte, né? Então, esse juízo, né, dos outros, ou esse teu juízo muitas vezes que tu faz sobre os outros, né, que é como um código, né, que fica ali dizendo, não, olha, isso é bom, isso é mal, não deve ser o norte da tua vida. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né? O norte da nossa vida deve ser a busca da verdade, né? Para que a gente tenha esse amadurecimento, e essa verdade, ao olhar para a verdade das coisas, a gente consiga enxergar, extrair o que é bom, o que é mal, o que é o bem, o que é o mal, e em cada circunstância buscar esse bem. Esse é que deve ser o nosso norte o tempo todo, não os elogios ou a crítica das pessoas, porra. Porque muitas vezes tu vai falar coisas que agradam os ouvidos das pessoas, muitas vezes tu vai falar coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Mas e daí? Se tu tá calcado numa verdade, né, pouco importa, né? Não importa, né? Então a pessoa vai estar ali lidando com aquilo que ela está ouvindo, ela vai estar trazendo para as referências, né, do dia a dia dela, vai estar trazendo para as referências da vida dela, e aí ela vai escolher o que ela vai fazer com aquilo ali. Aí é ela com ela, é a vida dela, né? Então, muitas vezes, eu já tive ao longo desses 153, imagina, quantas pessoas tu acha que ao longo desses 7 meses que eu tô aqui, eu já não tive pessoas que, as mesmas pessoas que vinham aqui, comecei a assistir tuas lives lá, há quanto tempo, né? Poxa, que legal, vou começar a assistir todas. E logo depois, porque se depararam com alguma live que de repente escutaram algo que não validavam ali o que elas estavam vivendo, elas foram as mesmas pessoas que criticaram depois. Então imagina se a gente for se nortear por isso, a gente acaba enlouquecendo, a gente não vive aquilo que a gente deseja, né? Que é essa busca pela verdade, no fim das contas que eu falo, né? Essa busca por ser uma personalidade madura, né? Que eu sei o que uma personalidade madura consegue fazer na vida de alguém, porque já foi feita na minha também, né? Que Frankl dizia, né? Que é o que trata o paciente, é a personalidade do terapeuta, né? Quando a gente realmente olha, né, para um modelo de vida, para alguém que realmente amadureceu, para alguém que está vivendo algo realmente de sentido, e tu enxerga, poxa, isso aqui é possível fazer. Isso, no fim das contas, é o que deve ser a nossa busca, né? Então, quando a gente fica nesse fetiche, né? nesse fetichezinho de atender, olha, vou atender, agora eu sou um marmanjo, né? Sou um adulto já, mas eu preciso aqui ficar atendendo o que a minha mamãe e o que o meu papai querem, né? A minha mamãe é que vai escolher a minha namoradinha, minha mamãe é que vai escolher o meu marido, a minha esposa, minha mamãe e meu papai é que vão escolher aqui a minha profissão. Porra, tu tá ainda na mão dos julgamentos, ainda que sejam teus pais, ainda que eles te amem, né? Esse fetiche, não, olha, minha vida eu preciso comprar uma BMW igual ao do meu vizinho. Tu também caiu no julgamento de uma sociedade. Então é isso que eu tô querendo dizer aqui quando eu falo sobre julgamentos, né? Eles estão em todas as partes. Às vezes pode estar só dentro da tua cabeça. O julgamento ele pode vir porque tu olhou alguém de repente com uma condição de vida um pouco melhor materialmente do que a tua, e tu começa a julgar. Ai meu Deus, eu sou um merda porque eu não tenho o mesmo que aquela pessoa. Ou às vezes tu não tá num relacionamento, tu vê alguém que tá num relacionamento e fica, ai meu Deus, é o julgamento o tempo todo. Ou às vezes é o contrário, né? Tu está num relacionamento e tu vê outra pessoa solteira lá aproveitando a vida e tu também já começa a julgar. Ai meu Deus, que coisa boa se eu tivesse solteiro, né? Aquela velha, ai, quem me dera fosse rico, quem me dera fosse pobre. Poxa, o tempo todo esse quem me dera é um tipo de julgamento que a gente precisa matar, né? Quando a gente dá voz e autoridade, né, para os outros, né, ficarem te julgando, né,
né? Então, ao mesmo tempo, né, tu dá a possibilidade dessas pessoas fazerem o quê? Matarem a verdade que existe dentro de você. Isso é o que existe de mais triste. Não é só simplesmente aqui, vamos falar de coisas bonitas aqui, né? Não deixa as pessoas julgarem você, né? Né? Muito se fomenta por aí, né? Não importa o que os outros pensam. Olha, depende, meu filho, né? É por isso que eu falo, é importantíssimo olhar para a verdade, né? Senão a gente se confunde, né? Poxa, que é esse tipo de julgamento que tu está chamando? Poxa, é um filho, de repente, que está pedindo mais a tua atenção? É um papel que tu tem, então, poxa, olha para isso, de repente, pode ser que tu precise atuar. Sei lá, é um chefe de trabalho te cobrando que tu não fez direito o teu serviço? Poxa, olha para a realidade, de repente, tu precisa entregar mais mesmo, né? Sei lá, é um amigo te cobrando, de repente, poxa, tu não vem aqui em casa, né, pra gente, né, fazer um churrasco, pra gente bater um papo, né? Aí tu acha que tudo é julgamento. Não, entenda as coisas. Quando eu falo aqui, é sobre o julgamento daquelas pessoas que sequer te conhecem, que não sabem nada da tua vida. E tu dá autoridade e voz para as pessoas, para tu se tornar um agradador, para que as pessoas gostem de ti. Desse afeto interior, né, do qual eu falava numa das aulas ali, que eu falo das camadas, que está ali na nossa quarta camada, que é o desejo pelo afeto interior. E muitas vezes a gente se torna adulto de 40, 50, 30, 60 anos e aí não consegue fechar esse contorno. Esse tipo de julgamento do que eu estou falando, não esses que fomentam por aí como frasezinhas prontas, né, de coach, né, ou motivacionais, né? Isso não dê bola porque as pessoas falam de você. Isso dito de forma superficial não adianta nada. Mas o que existe de profundidade nisso, que a gente precisa prestar atenção, é que quando a gente dá autoridade para os outros ficarem te julgando, né, ao mesmo tempo essas pessoas, né, tu permite que essas pessoas crucifiquem a verdade que existe dentro de você. Tu se torna alguém de geleia, tu se torna alguém de mentira. Isso não sou eu que estou falando, não. Olha para a história, ainda que simbólica, tu vai ver que foi assim. Hoje foi assim com Cristo, foi assim com Sócrates, né? Foi assim com todos os que se levantaram para falar a verdade, né? Eles foram crucificados, né? O Sócrates foi, né, condenado a beber cicuta. Todos que se levantaram para falar da verdade, ou seja, para ser esses sujeitos verdadeiros, eles foram crucificados, né? O mesmo povo que louvou Cristo foi o mesmo povo que crucificou ele. O mesmo povo que ia lá escutar o Sócrates, né, e elogiava ele, foi o povo que mandou matar ele. Então, óbvio, isso é simbólico. A gente tem que olhar para a simbologia das coisas e entender o que essa porra está querendo me dizer, que eu preciso entender e aplicar aqui na minha vida, né? No fim das contas é isso, né? Se a gente dá ouvidos demais, seja para aqueles que estão ali julgando, seja por bem ou seja por mal, se isso é o nosso norte, a verdade que existe dentro da gente, ela vai ser matada, ela vai ser morta, né? Porque de certa forma eu vou aqui me polir, né? Eu não vou falar certas coisas porque eu não sei se as pessoas vão gostar ou se não vão gostar. Isso não tem nada a ver, isso não é estratégia de marketing. Quando tu tá lá fazendo marketing, óbvio, né? De repente tu tá ali vendendo um produto ou algo, talvez, né? Tu pode unir a verdade a algo atrativo que realmente fazem as pessoas se interessar por aquilo ali, né? Agora tem gente que usa mentira para fazer marketing também, né? Aí também eu acho que são outros grandes idiotas, né? Agora, quando a gente está aqui no dia a dia falando da gente, quando a gente está realmente vivendo o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ciclo de amizades, né, na criação dos nossos filhos, né, ou exercendo um trabalho, né, a verdade precisa estar ali presente, né, que a gente não se corrompa, né, por isso. Então, né, para isso a gente precisa caminhar entendendo isso, né, que não é o julgamento dos outros, e aí vocês já vão entender onde que isso se encaixa no nosso dia a dia, né, para o nosso compromisso com isso, para a gente sair daqui com ações práticas, né, no fim das contas, deixando de ser um julgador, deixando de ser principalmente um micro julgador da vida dos outros também, né?
Porque quando eu fico me importando demais com o julgamento dos outros, ao mesmo tempo eu também estou, sinal que eu também estou julgando os outros, e isso é uma roda que se retroalimenta. Quanto mais eu julgo os outros, mais eu dou importância para essa coisa, desse hábito do julgar, e mais eu me torno refém do julgamento dos outros também. E da mesma forma, quanto mais eu me torno refém do julgamento alheio, do julgamento dos outros, seja pela crítica ou seja pelo elogio, mais eu estou também impregnando a minha vida de ser um julgador que fica apontando o dedo para a vida dos outros também. Aquela velha história que fala que na internet, o primeiro hater a gente nunca esquece, aliás, o primeiro hater a gente sempre esquece, né? Porque vai vir, vai acontecer, né? E comigo, que tenho míseros ali 300 seguidores, já aconteceu, né? De vir, né? Um anúncio lá que eu fiz, já veio uma pessoa que eu nunca vi na vida lá fazer comentário, falar besteira, né? Tipo, falando inclusive de coisas que sequer tinham a ver com aquilo que eu estava falando. Aí tu vai parar para dar uma olhada, para dar uma analisada, quando vê tinha lá um monte de gente brigando com o cara, e aí no fim das contas o que tu vê? Cada um tá falando de si, né? O cara tava falando dele, na verdade, né? Então, óbvio, imagina se a gente vai dar ouvidos para isso, né? Agora, da mesma forma que a gente não vai dar ouvidos para o julgamento dos outros, a gente também deve ser aquela pessoa que assume uma postura na vida de não julgar também, né? E não julgar envolve muitas vezes, né, ter aquela paciência com as pessoas que estão ali na nossa volta, né? Então ali teve uma live que eu falo só sobre a paciência, né? A paciência é uma virtude tributária do amor, né? E não da força, né? Inclusive essa força que tu faz para conseguir aturar as outras pessoas já é um tipo de julgamento. Porque não é assim que tu vai conseguir ter paciência, né? A paciência, ela deriva do amor, né? Do amor que tu consegue olhar e dizer, poxa, eu vou ajudar esse sujeito, eu vou ajudar essa pessoa. Já que ela está aqui na minha vida, então eu vou estender a mão de certa forma para ela, né? Não, haja-me paciência, né? Poxa, eu tenho que aturar aquela pessoa chata, sabe? Né? Tu já está julgando. Então a gente deve praticar isso no nosso dia a dia, né? Então, não estar no lugar de julgar, né? Mas sim de ajudar, né? Então, se tu está numa situação, na maioria das vezes, a gente sequer precisa emitir julgamento, né? Às vezes a pessoa está falando lá da vida de uma outra pessoa, lá de de um artista, de um jogador de futebol, ou sei lá, da família dele que tu nem conhece. Bom, isso aí, né, por si só, já não deve ser, não é da tua conta, então tu já não deve julgar. Às vezes a pessoa só quer que tu escute. Agora, realmente, quando se trata de pessoas que estão na nossa vida, que estão no nosso dia a dia, que a gente vai precisar muitas vezes conviver, né? Troca essa mentalidade de julgar por ajudar, né? Se coloca nessa posição, eu não vou julgar essa pessoa, eu vou ajudar ela, né? Ontem eu conversava com uma pessoa ali, né? Tava, né, de certa forma me pedindo uma orientação, e aí a gente entrou nesse tema que caiu muito para isso, né? Porque, poxa, né, aquela coisa, a pessoa ela tá ali, né, se relacionando com uma outra pessoa, e aí daqui a pouco ela se coloca em questionamento. Poxa, será que eu devo aqui continuar aqui? Né? E aí entra aquela questão, né? A pessoa não se colocou em dúvida se ela está ali, porque aquilo ali muitas vezes está diferente do que ela quer, mas sim porque ela não consegue muitas vezes suportar, né, no sentido de ser suporte para aquela outra pessoa que ela escolheu viver junto. Aí ela começa a quê? Julgar. Ela começa a julgar muitas vezes querendo que a outra pessoa seja igual a ela. Não, mas olha só, eu consigo ser assim e tu não consegue. Aí eu fico muitas vezes jogando os meus feitos bons, né, nas costas da pessoa, e aí eu só atrapalho mais a pessoa. A pessoa ela já está ali ruim, mal, né, vivendo uma vida triste. E aí ela se sente mais triste ainda, porque ela olha e se compara, né, com os feitos bons que tu tá jogando na cara dela que tu faz. E aí com isso tu não ajuda, tu só tá julgando. Quando na verdade a pergunta deveria ser, poxa, eu quero estar aqui, então beleza, eu vou parar de julgar. Porque esse meu julgamento não vai tirar a pessoa da lama, pelo contrário, vai só afundar ela, né? Eu vou estender a mão e vou ajudar essa pessoa a desenvolver virtudes, a eliminar esses vícios. Aí nesses vícios, nesses defeitos da pessoa, que tu tem que separar dela, porque ela é um ser humano,
e se tu escolheu estar com aquela pessoa, se tu está convivendo com aquela pessoa, é bom que tu enxergue ela dessa forma. Aí vocês dois juntos vão pegar um bastão e vão bater nesses defeitos que é de todo ser humano, que não está só nessa pessoa, mas podia ser tu também. Todos nós estamos passivos disso, né? Então a gente muitas vezes tem que olhar, poxa, se a gente está olhando para uma pessoa que a gente não tem paciência, que está ali realmente, né, convivendo com a gente, muitas vezes a gente olha dizer, poxa, que graça divina eu não ser eu que tenho esses vícios e esses defeitos. Então agora eu vou olhar e o que eu vou poder fazer é ajudar essa pessoa ao invés de ficar julgando ela, porque talvez poderia ser eu esse filho da puta que tem esse monte de defeitos, esse monte de vícios. Mas poxa, que bom que não sou eu. Então já que não sou eu vou olhar para aquela pessoa, né? E ao invés de ficar julgando e usando as minhas virtudes para ser porrete para eu bater na cabeça dessa pessoa, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou usar essas virtudes para poder ajudar essa pessoa a sair dessa lama. Ah, mas às vezes a pessoa não quer sair, então pronto, isso não te dá autoridade para julgar ela também. Então simplesmente você faz o seu papel e esteja ali presente, né? Sendo. E aí quando essa pessoa precisar, ela vai te olhar e vai pedir a ajuda, e você com todo o amor, toda a disposição do mundo vai estender a mão para ela, porque amanhã pode ser você que precise também da ajuda do outro. E normalmente a gente cresce na vida assim, né? Com uma mão para cima e uma mão para baixo. Uma mão para cima, né, recebendo a ajuda de quem pode nos ajudar, e uma mão para baixo sendo alguém generoso também, que ajuda, que também tem caridade, que também tem amor, que ajuda o outro também, né? Olha para a vida e me fala, né, se não é assim. A gente caminha, ou pelo menos deveria ser, a gente progride, né, recebendo com alegria a ajuda do próximo e também sendo o cara generoso que ajuda quem vem depois. Agora, se tu te coloca numa posição de julgador o tempo todo, agora eu vou usar aqui minhas qualidades e vou usar como um porrete para bater na cabeça do outro. Pronto, nem tu progride e nem a pessoa progride, porra. Aí ninguém evolui, né? Então, que a gente não caia nessa vaidade, muitas vezes, de se deixar levar, né, pelo julgamento dos outros, seja pelo mal ou seja pelo bem, né? Então, imagina se fosse aqui, Machado, você é lindo e maravilhoso, tá bom, então agora eu vou falar tudo para agradar essa pessoa, para ela continuar me chamando de lindo e maravilhoso. Ou então, não, eu não gosto de você porque você fala palavrão, então agora eu vou parar de falar palavrão, que é um termo de linguagem, uma comunicação que eu uso para mexer com quem está com o outro lado da tela, porque a pessoa, senão ela não vai vir na minha live, né? Ela não gosta de mim. Imagina se eu ficar pautado por isso. Eu matei a verdade dentro de mim. E é disso que eu quero também que a gente use no nosso dia a dia, a gente não seja morto, a nossa verdade, a verdade dentro da gente não seja morta pelo julgamento dos outros, seja para o bem ou seja para o mal, que esse não seja o nosso norte. Eu não fico aqui fazendo pose do tipo, gente, veja só, eu estou aqui para aprender e ensinar, né? Então eu aprendo também com vocês. Porra, eu fico louco quando eu estou num curso que quando um professor me fala isso, eu vou dizer, então vamos rachar o cachê aí, né? Já que tu vai aprender comigo também, né? Isso é uma falsa modéstia, né? Que é só para querer se mostrar educadinho e humilde. Porra, tu é o professor, tu tem que ensinar, porra. Eu estou aqui para trazer algo que eu aprendi, que eu compartilho, que eu aprendo ao ensinar, sim, mas, poxa, eu estou aqui na posição de entregar algo, assim como em outros momentos da minha vida, eu estou numa posição de receber com alegria o aprendizado que eu tenho com as outras pessoas. Agora, se eu ficar, não, gente, vocês gostaram do que eu estou falando? Foi bom? Foi ruim? Poxa, eu mato a verdade dentro de mim. Isso é um tipo de julgamento também. Então saiba, quando a gente estiver julgando, quando a gente estiver falando mal dos outros, saiba, você entrou num lugar onde tu vai ficar de joelho, e aí sabe o que vai acontecer? Tu vai dar tudo que tu tem e que tu não tem para ser aceito num grupo maligno, né? Se tu tá sendo essa pessoa que julga, que fala mal o tempo todo, saiba, tu caiu, né, num buraco, onde tu vai ficar ali para sempre de joelho para ser aceito dentro de um grupinho, né? Então vamos às variáveis disso, né? Que muitas vezes é o que chega lá na caixinha de pergunta quando é esse tema de julgamento. Eu anotei aqui pra gente ir compartilhando também, porque às vezes pode dar uma confusão na cabeça das pessoas. Mas eu posso, diferente de julgar, eu posso só comentar?
né? Que é tipo, não, eu não estou julgando, eu estou só comentando. Porra, meu filho, tu tá na posição volta a dizer, tu tá na posição de comentar, de julgar alguma coisa da vida da outra pessoa, aquilo ali te diz respeito? Não, eu estou só comentando, né? A Ruth virou amiga do padeiro, né? Ai, olha como a Ruth tá lá arrastando asa pro Antônio. O que tu tem a ver com a vida da Ruth, pô? Né? Tu é o comentarista agora, tu virou o Casagrande agora, tu virou o Galvão Bueno lá, que tem que ficar comentando o jogo de futebol. Se isso não te diz respeito, não importa se é um comentário, se é um julgamento, não faça. Né? Isso não é da tua conta, isso não te diz respeito, isso vai matando esse teu espírito. Né? Então, poxa, né? Essa coisa eu só fiz um comentário, né? Não foi um julgamento. Porra, é um julgamento disfarçado, né? Parece que não é bobinho, mas isso também vai acabando matando, né? Essa tua personalidade. Né? E quando o julgamento vem de pai e de mãe, né? Já que dizem por aí que, né? Poxa, a gente tem que honrar pai e mãe, eu acho certíssimo. A gente também não pode fazer essa confusão, né? O sujeito tem lá 30 anos na cara, 40 anos na cara, né? Os teus pais, eles já não te conhecem mais, né? Da forma que os teus pais te conheciam quando eles te criavam ali, quando tu era criança, quando estava ali limpando tua bunda, quando eles estavam ali te educando, né? Agora o sujeito tem 30, 40 anos, né? E ele acha que a gente tem que deixar os pais e a mãe escolher tudo para ele, né? Meu pai e minha mãe tem que escolher meu marido e minha esposa, meus pais e minha mãe tem que escolher minha profissão. Poxa, né? Os teus pais, eles não têm a varinha mágica do Harry Potter, cara. Eles te conheciam quando tu estava ali sob os cuidados dele. Agora, poxa, né? Tua vida tá lá, tipo, tu não conhece, tu não narra mais tua vida para os teus pais e tu quer que eles fiquem escolhendo a tua vida, né? É óbvio que não, né? O pai e mãe a gente vai honrar e vai amar através da nossa história, vivendo, né? Amando eles, estando ali disposto para o que eles precisarem. Agora, poxa, então, se o julgamento vem do pai e da mãe, a gente deve ouvir, né? Porque pai e mãe nunca erra. Cuidado com isso daí, porque às vezes, né? Dependendo do afeto interior, né? Da carência desse afeto interior que o teu pai ou tua mãe tem, eles vão querer que tu fique ali grudado na asa deles para sempre, dependente deles, porque tu também está alimentando uma carência deles. Então a gente precisa viver adulto e viver a nossa vida, e nem o julgamento do pai e da mãe deve ser parâmetro para nós. Imagina se eu quisesse aqui ficar dizendo, minha filha, eu tenho uma filha adolescente, minha filha, você vai ser agora, não quer fazer medicina, não vai fazer medicina, você vai fazer arquitetura, porque eu acho que a arquitetura tem mais a ver com você. Poxa, eu mato a verdade dentro do coração da minha filha, porra. Então não importa o meu julgamento nessa hora. Da mesma forma que eu, um sujeito de 40 e poucos anos, eu também não vou me importar com o julgamento da minha mãe e do meu pai. Isso não tem nada a ver com desonrar pai e mãe, não. É simplesmente porque tu já é um adulto, tu já pode fazer tuas escolhas e nem o julgamento do teu pai e da tua mãe deve ser parâmetro para a tua vida também. Né? Você vai honrar, você vai amar, você vai estar ali à disposição para tudo que eles precisarem. Se puder, né, fazer mais do que tu pode, faça, né? Faça tudo que tu puder. Agora, também não é um tipo de julgamento que precisa ser parâmetro para ti. Simplesmente por quê? Porque eles não te conhecem mais como eles te conheciam quando você era só uma criancinha, quando você era só um pequenininho e estava sob os cuidados dele. Né? Então essas eu acho que são as variáveis que eu tinha aqui para trazer, que normalmente acontecem, né, nas caixinhas de perguntas. Né? Se não for julgamento, for só comentário, sabe? É a mesma coisa. Mas quando o julgamento vir de pai e de mãe, também não dê bola. Né? Então, quando você julga, saiba, você deu autoridade para uma legião te julgar também. Vai acabar se entristecendo, vai acabar caindo no buraco. Então, cuidado com isso. Né? Então, da mesma forma que eu estava falando na live de ontem sobre o lobo, né, o pastor que acaricia o lobo, da mesma forma, você também não, né, uma forma de não dar bola para o julgamento dos outros é também não ficar argumentando com os outros. O sujeito não te conhece, vem ali e fala mal de ti, né? Poxa, o sujeito está ali atacando, não vai ficar, não, veja bem, né? Olha só, não é bem assim. A pessoa está ali só para te julgar, para te atacar. Sabe o que tu faz? Tu manda ela longe. Né? Poxa, tu vai ficar argumentando com a pessoa, certo? Ficar argumentando com um sujeito que não te conhece, que só quer te atacar, que só quer falar mal. Sabe o que tu está fazendo? Tu está te importando com o julgamento dele. Né?
Então esse é um outro tipo de posicionamento também. Poxa, é simples, tu argumenta com a barata quando ela entra dentro da tua casa? Olha, senhora barata, por favor, saia aqui da minha casa, porque isso aqui não é um lugar para você ficar. É óbvio que não, tu vai espantar a barata para fora da tua casa, pô. Então é essa confusão que a gente não deve fazer. Então quando tem o lobo ali que vem atacar tuas ovelhas, ou quando ele vem ali querer falar mal da tua vida e tu tá ali junto dele, tu vai ficar debatendo, tu vai ficar argumentando, tu vai mandar a pessoa para longe, né? Porque no fim das contas ela tá impregnado de um julgamento. O que tu tá querendo fazer? Tu quer o mal dessa pessoa? Não, tu só tá querendo dizer assim, ó, mata essa merda de julgamento dentro de ti, cara, para que tu também não seja essa pessoa. Eu vou ficar argumentando. Não, veja, quando tu argumenta com o sujeito, né, que está ali impregnado de mal, querendo ferrar a tua vida, sabe o que tu está fazendo? Tu está querendo o bom julgamento dessa pessoa. Só que essa pessoa não está disposta a ter um bom julgamento, e sequer o bom julgamento, se tu entendeu o que eu falei aqui ao longo da live, sequer importa o bom julgamento dela na tua vida, seja julgamento bom, seja julgamento mal, não importa, tu não vai precisar argumentar. Se tu está vivendo a verdade dentro de ti, tu não tem por que argumentar com essas pessoas também. Então, às vezes, o melhor remédio é, vá para aquele lugar, manda essa pessoa para longe. Aí ela se coloca no lugar dela, ela nunca mais vai ficar querendo mexer contigo. Por isso tu fica dando muita explicaçãozinha, ela cresce. Não é ela que cresce, né? O julgamento dela cresce. Agora eu vou fazer de novo, e eu vou fazer de novo. Quando tu dá essa pessoa, sim, tu precisa ser a pessoa, é o lobo que precisa ser espancado. Estou falando de espancar a pessoa, mas a atitude dela, né? O hábito mal dela, né? O que tu faz? Espanca esse hábito mal dela. Olha só, esse julgamento aqui, vá para aquele lugar. Eu não te dou autoridade para fazer isso. Vá para longe, né? Ponto. A pessoa não vai fazer mais, porque ela viu que tu não gostou. Agora imagina, se tu fica argumentando, ela sequer sabe se tu gostou ou não gostou, porque tu tá dando autoridade para ela, né? Então, que a gente consiga articular essas coisas, né? No sentido de, poxa, qual é o momento de se posicionar, qual é o momento de não julgar, né? Que a gente não julgue, a gente não seja um julgador da vida alheia, né? Que se são pessoas que estão ali na nossa volta, precisam da nossa paciência, que a gente esteja disposto a ajudar a fazer isso com amor, ao invés de ficar julgando e apontando o dedo, que a gente lembre daquela frase, né? Que é das escrituras sagradas, que diz: com a mesma régua que você julga, você será julgado. Que a gente lembre disso, né? Às vezes a gente olha para algo ali que foi, né, que algum acontecimento ali, né, que foi mal, e a gente fica ali, né, crucifica, deseja o mal daquela outra pessoa. Saiba, né, tu vai ser julgado com a mesma régua também. Então muitas vezes o que a gente pode né, quando algo não está mais sob o nosso controle, quando algo já passou, quando algo já que precisa ser aceito, muitas vezes sei lá, rezar por uma pessoa, né? Rezar por ela. Às vezes é tudo que tu pode fazer, ao invés de ficar com esse ódio no coração. Quero que a pessoa vá para lá, para aquele lugar longe. A pessoa já aconteceu, não está te atacando, ela não está te fazendo nada, né? Então que a gente saiba diferenciar essas coisas, que a gente não seja esse julgador, né? Que a gente saiba se posicionar quando tiver ao nosso alcance a defesa, né, de algo bom, né, que a gente, na defesa do bem, e que a gente não seja um julgador de algo que não está sob nosso controle, de algo que não é da nossa conta, que a gente não seja o sujeito que fica apontando o dedo para os outros, e que no fim das contas também a gente não se deixe julgar, principalmente pelas pessoas que não nos conhecem, que não sabem nada, que a gente não dê essa autoridade para essas pessoas também. Dessa forma a gente consegue articular o tal do julgamento dentro da nossa vida, né? Que mal ou bem às vezes vai estar presente, mas que a gente não se deixe deteriorar, que a gente não ferre a nossa personalidade com isso, que a gente saiba fazer a boa utilização disso na nossa vida. E aí sim, a gente vive sendo em cada circunstância o melhor que a gente pode ser. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado dessa live sobre julgamentos. Fica aqui os meus agradecimentos a todos que participaram hoje. Envie essa live para mais pessoas, comentem, né? Curtam, compartilhem. Essa foi a nossa live número 153. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui na quarta-feira, no nosso horário tradicional, das 7h30 da manhã, com mais uma live de desenvolvimento humano para vocês. Tá bom, pessoal? Uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.